bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso segundo encontro da oficina Gestão em Teatro de Grupo na Rede. Essa oficina, esse encontro que só acontece graças à Lei Aldir Blanc, né, da chamada Pública Emergencial Cultural, lançada aqui pela Funcarte Secult, através da Prefeitura do Natal. Então é importante frisar mesmo a importância da Lei Aldir Blanc para esse momento em que os artistas, né, tentam passar por essa turbulência em que o mundo todo vive por conta dessa pandemia. E essa lei realmente vem para trazer um alento às nossas necessidades artísticas e financeiras também. Então, dando continuidade à conversa que tivemos, né, no primeiro momento, falamos um pouco, né, dessa experiência da gestão, a minha experiência, que na verdade eu já falei, que se dá dentro das atividades do grupo de teatro Clowns de Shakespeare, né? Eu falei um pouco no primeiro encontro, que vocês podem, né, acessar aí, do início da história do grupo até o Muito Barulho por Quase Nada. E agora eu vou seguir um pouco adiante, né, contando um pouco do Muito Barulho até mais ou menos quando fecha a segunda década do grupo, lá por volta da trilogia latino-americana. E lembrando assim, que na verdade essa experiência, né, esse modo que nós temos de gestão, não existe assim uma fórmula, não existe assim dá certo, assim não dá. Como eu já falei, né, nós somos o quê? Um organismo vivo, um grupo de teatro é um organismo vivo, feito por pessoas de diferentes desejos, né, e vontades que se unem através de um único desejo, mas que cada um também tem o seu desejo individual. Então, acaba que não tem assim um modelo, um padrão. Ao longo do tempo a gente foi se inspirando também em alguns modelos de outros grupos, né, de outras companhias, para tentar entender um pouco como é que fazia essa organização, né, administrativa do grupo, mas que não existe, né? Existem estudos, tipo um grupo que nos inspira muito é o grupo Galpão, né? Onde lá tem um grande mestre, o Rômulo Avelar, que nós já tivemos a oportunidade de estar com ele diversas vezes, em vários encontros, e trocar um pouco da experiência dele em estar gerindo grupos, não só de teatro, né, mas de uma diversidade, principalmente lá, se tratando de Minas Gerais, né, que é onde ele atua principalmente. Então, da gente também tá de olho assim nessas experiências, né, e tentar ver o que daquilo serve para a nossa realidade. E aí, seguindo Muito Barulho, a gente fala muito assim que o Muito Barulho ele é um divisor de águas. Ele, a partir dele, o grupo realmente deu assim um salto profissional e realmente a gente passa a viver do teatro, né? Através de Muito Barulho a gente pôde participar de muitos festivais. Um dos grandes assim de importância foi o festival que ainda existe, o de Guaramiranga, né? Que esse ano da pandemia fez a sua edição virtual, inclusive nós participamos, e o festival lá de Guaramiranga ele foi muito importante, porque na época ele ainda era um festival competitivo, e fomos com muito barulho por quase nada, e o espetáculo ganhou vários prêmios, dentre eles o de melhor espetáculo, melhor figurino, os prêmios técnicos de um modo geral o espetáculo ganhou, e isso deu assim, incorporou o nosso currículo, né, fazendo com que a gente começasse a ter uma visibilidade para o resto do país, o que gerou, nós escrevemos para o Festival de São José do Rio Preto e gerou a seleção, que de lá surgiu um convite maravilhoso, que foi para fazer uma temporada no Sesc Anchieta em São Paulo, onde nós investimos em ir nessa temporada, acreditando na importância de se estar em São Paulo, em temporada, num teatro tão importante, né, para quem faz teatro, né, que é o Teatro Anchieta, e a partir daí a gente começa realmente a pensar em onde devemos investir, né, porque nós do teatro acaba que não temos muitos recursos, muitas rendas, tem que ficar ligado nos editais, mas às vezes a gente realmente tem que investir em determinadas oportunidades para que dali venham, né, nascer novos frutos. Ir para São Paulo sempre foi um investimento, né, para a gente. No caso, a gente foi
por Anchieta. No ano seguinte a gente investiu através de um edital que nos inscrevemos e fomos contemplados, que foi de ocupar o TUSP, né, o Teatro da USP, onde a gente levou uma temporada, mas também foi um pouco de investimento, porque lá ele não bancava, né? Para quem era de São Paulo, é um puta edital, mas nós sendo de Natal, tínhamos que bancar a hospedagem, o transporte, a alimentação, mas ainda assim, a gente sempre acreditou, né, nas parcerias, nessa questão do investimento, aqueles itens que eu citei lá no início do nosso primeiro encontro, o que realmente faz a diferença, né, do nosso trabalho. Um pouco depois, nesse período aí, o Eduardo Moreira, que, né, co-dirigiu Muito Barulho com o Fernando, ele, em uma conversa, ele lança para a gente o questionamento: e aí, o que é que vocês planejam? O que é que vocês têm, né, de planejamento para ano que vem? Qual é o próximo trabalho? O que é que vocês vislumbram daqui a tantos anos? E aí foi quando nos deparamos realmente com a questão do planejamento, de pensar o que é que o grupo quer daqui a 10 anos, o que é que o grupo quer daqui a 5 anos, o que é que o grupo quer daqui para o próximo ano, qual a próxima montagem. Aí o Eduardo nos puxa a esse pensamento, sabe, do planejamento. E é como já falei do Rômulo, ele traz o nome do Rômulo Avelar, né, que é quem trabalha essa questão do planejamento lá com o Grupo Galpão, e a gente passa a ter, né, esse diálogo e esse pensamento de estar prestando atenção a outros coletivos, como é que se organizam, para que a gente também passe a nos organizar dentro de um organograma e até do planejamento artístico mesmo, né? Então, mais uma vez, o Eduardo é essa pessoa maravilhosa, generosa, que para além do palco, ele também começa a nos fornecer ferramentas para que o grupo né, tenha essa estrutura de gestão, né? Comece a pensar nisso, né? E é nesse período aí que a gente está lá em São Paulo, que nos encontramos com o Eduardo e a gente realmente começa a pensar. Na época surge o edital da Petrobras de manutenção, né? A primeira edição a gente se inscreve, não passamos, a gente vem passar na segunda edição, mas que serve muito assim para que a gente, o primeiro ano que nós não passamos, para que a gente pudesse sentar na mesa e começar a vislumbrar de fato a questão do planejamento, porque mesmo nós sendo artistas, a gente quer o quê? Tá no palco, atuando, ou dirigindo, ou fazendo a luz, enfim, cada um na sua área. Mas a gente também tem que pensar nesse lado da gestão, né? Não necessariamente todos, mas de certa forma, sim, porque é o pensamento, né, do grupo, daquele coletivo. Então, acaba que aquele momento que a gente sente e começa a vislumbrar o grupo dali para frente, é uma forma de estar pensando mesmo nessa gestão. Então, esse foi um momento assim bem marcante mesmo, né? Para se pensar na gestão. Aí um pouco mais adiante a gente repete a dobradinha da montagem de um espetáculo que vai ser o casamento, né, do Brecht. A nossa versão é o casamento. A nossa versão é o casamento, e o original é o Casamento Pequeno Burguês de Brecht, que a gente, né, faz de novo a casadinha Fernando com o Eduardo. E aí é um projeto que a gente consegue ser contemplado com alguns editais e conseguimos trazer alguns profissionais para trabalhar nessa montagem, principalmente na área da musical, que a gente, né, já vinha investindo, e a gente traz o Hernando e Maleta também, que o Eduardo sempre, né, nos falava e tudo, e a oportunidade da gente ter essa direção musical, de começar a trabalhar, abrir vozes e tudo, um espetáculo muito, muito bacana. Não chegou a ter uma longa vida por conta de questões de direitos autorais, mas enfim, foi um momento assim também muito importante para estabelecer novas parcerias, né, com a Mona Magalhães, que a gente traz para fazer o visagismo. Vamos lá, seguindo, como eu falei aqui, a Colavo está olhando aqui no roteirinho, né? Um momento em seguida que é interessante citar é a montagem do espetáculo Fábulas, que ele surge a partir da necessidade de um indivíduo do grupo, na época que era a Nara, que ela estava concluindo o trabalho ela fazia o curso de artes cênicas, né?
e o trabalho dela era dirigir um espetáculo, e ela tem muito desejo de fazer um trabalho de contação, e aí acaba que esse trabalho que ela leva para a faculdade, ela traz para o grupo. Então, a partir de um desejo individual, né, surge um trabalho para o grupo, que o Fábulas, né, também participou de muitos festivais, era também onde parte do grupo atuava, né, outros não, mas enfim, foi um espetáculo que infantil, mas que toda a família curtia muito, né? Os adultos curtiam muito, foi um espetáculo assim muito potente mesmo. Um pouco depois, devido justamente a gente começar a ter essa organização, surge a oportunidade da gente participar do Palco Giratório, que é assim, dos principais projetos que existe aqui no Brasil de circulação de artes cênicas. Né, torcendo aí para que resista a tudo, a todas essas tempestades em que estamos vivendo, porque através do palco giratório a gente conseguiu circular praticamente por todo o país, né? A gente foi em 2006 e repetimos depois lá em 2017 com o trabalho Abraço, 2006 com Muito Barulho e Roda Chico, e 2017 com Abraço e Nossa Senhora de las Nuvens. E com isso a gente pôde passar por todo o Brasil, né? Não só levando o nosso teatro, mas trocando com artistas, tendo experiências de oficinas. Então, de fato, assim, é um dos principais projetos de circulação que existe, de fato, nesse país, é o programa Palco Giratório do SESC. E aí, logo em seguida, passamos pelo TUSP, como eu já citei, onde lá a gente pôde efetivar encontros superpotentes com o Márcio Aurélio, que mais na frente a gente monta o Hamlet com ele, com o Gabriel Vilela, né, que a gente monta o Ricardo III, Sua Excelência Ricardo III, e lá também a gente conhece a Maria Thaís, né, que é um grande, na época ela era diretora lá do teatro, mas se ausentou, mas enfim, com ela nós pudemos trabalhar questão de máscara neutra, e até hoje temos, né, estabelecido grandes parcerias com ela. Pouco depois surge um momento assim no grupo, que alguns integrantes saíram do grupo por seus desejos, anseios pessoais que não casavam mais com o pensamento do coletivo. E isso, na verdade, ao longo da história do grupo aconteceu várias vezes, mas ali em 2008 foi onde foi mais marcante, porque era onde o grupo estava de certa forma mais consolidado, inclusive se organizando mesmo nessa questão administrativa. E aí alguns integrantes saem do grupo, a gente se vê meio que à deriva e tudo, mas a gente, enfim, através de um projeto que nós somos selecionados, projeto lá de São Paulo, do SESI Vila Leopoldina, nós somos contemplados com a montagem do Capitão e a Sereia. E essa montagem, né, além de ser esse respiro, essa retomada, né, realmente do trabalho artístico do grupo, é onde a gente pôde ter condições financeiras para realmente estar trazendo profissionais que a gente sempre desejava para estar, né, trabalhando conosco, seja na parte do figurino, quando a gente conhece a Wanda Sgarbi, o Chicó do Mamulengo, que depois vem trabalhar com a gente lá no Sua Excelência Ricardo III, e faz toda a parte lá, todo o trabalho lá com o Gabriel, da adereçagem, né? É quando o Rafael Teles se efetiva no grupo, enquanto a figura do produtor, né? Nesse projeto a gente consegue realmente ter o produtor na sua função, o quanto isso é importante, né? De eu, enquanto atriz, estar preocupada com a minha função de atriz e não mais em estar tendo que gerenciar outras coisas. É quando a gente também tem um secretário, né, associado na época, aos projetos de ponto de cultura. Isso favoreceu o grupo também ter um secretário, da gente começar a ter de fato essa estrutura, né, que pudesse dar suporte ao fazer artístico, né? E é nessa época aí da montagem do Capitão e a Sereia. E assim, a gente sabe que
teatro, nem sempre é isso, né? Tem seus altos e baixos. Hoje a gente pode estar ganhando bem, amanhã não. E esse não já vem assim de um bom tempo, né? E a gente tem que estar se reinventando, buscando novas possibilidades, né? De estar ali na ativa. O Capitão e a Sereia, ele também, nessa temporada lá de São Paulo, ele ganha prêmios, né? Tem indicação para o Prêmio Shell, ganha o Prêmio Shell. Logo em seguida, a gente, né, como eu falei, tem a montagem do Ricardo III, tem a montagem do Hamlet, mas assim, logo depois dessa grande maré maravilhosa, as coisas começam a meio que a desandar, né? Para a área cultural mesmo do país. E isso a gente sente também, né? Os editais começam a ser escassos, porque basicamente o grupo vive de quê? De venda de espetáculos e da realização dos seus projetos através de editais. Isso começa a deixar de existir, os festivais começam a enfraquecer. Então a gente tem que tentar se reinventar com uma pequena caixa, né, assim, economias que a gente foi fazendo né, ao longo do tempo com alguns projetos, a gente consegue montar a nossa trilogia latino-americana, que é o Nossa Senhora de las Nuvens, o Abraço e o Dois Amores e um Bicho, né? Que nós meio que dividimos o grupo em 3 núcleos, né? Para tentar ter um pouco de autonomia, mas no final das contas um estava envolvido no outro projeto, então virou tudo um projeto do grupo mesmo. Mas que é isso, são formas que a gente foi buscando de tentar tá ali atuando, tá existindo, tá respeitando as individualidades. E é isso, gente. Dizer que o tempo tá acabando. Infelizmente, tem pessoa que não, o tempo já voou e eu quase não consegui falar nada, só assim realmente passando um pouco por alguns pontos marcantes e importantes no que diz respeito à gestão. Né? Espero que vocês tenham gostado, que tenha suscitado um pouco mais de curiosidade e aí buscar mais informações, né, através aí das minhas redes que eu vou colocar aí, para que vocês possam entrar em contato e a gente possa trocar mais um pouco. É isso. Muito obrigada.